Fala, vencedores, um excelente dia, que Deus abençoe a vida de todos. Estamos ao vivo, gente, bora pra cima. Estamos ao vivo aqui no Instagram, no Facebook também. Já vai curtindo essa live, já vai comentando, já vai compartilhando. Bom dia, como é que vocês estão? Tudo bem, vencedores? Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Bora pra cima, vocês estão conseguindo me ouvir bem aí? Estamos aqui com mais uma aula falando sobre dons e ministérios e qual a função. A gente vai se aprofundar mais um pouco nisso hoje, tá bom? Então sejam todos muito bem-vindos. Para quem está acompanhando aí no Instagram, para quem está acompanhando no Facebook, para quem está acompanhando no YouTube, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Compartilhe essas lives, pessoal, para que outras pessoas possam ser abençoadas, tá bom? Um excelente dia, Maria Aparecida, Luciana Lopes, Deus abençoe a vida de cada uma. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, esteja sobre a vida de cada um, tá bom? Bora pra cima, vocês estão me ouvindo? Sim ou não? Vamos lá. Jesus é bom. Eu vou fazer uma oração para a gente começar aqui a nossa live, tá bom? Sobre qual será o tema hoje? O corpo de Cristo e a função dos membros, né? Ministérios. A função dos ministérios. E a primeira coisa que a gente precisa compreender é que a função dos ministérios é justamente para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, que é a igreja, tá bom? Então vamos lá, vamos fazer a oração. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela vida de cada pessoa, meu Deus, que está acompanhando, meu Deus, essa live de algum lugar. Peço que a tua presença possa tocar, meu Deus, na vida de cada um neste momento, meu Pai. Meu Deus, seja pela manhã, seja pela tarde ou à noite ou de madrugada. Meu Deus, não importa o momento que essa pessoa estiver ouvindo essa live, que a tua presença possa tocar, Senhor. Com o teu poder, Senhor, gera transformação, meu Deus, no coração, na mente dessa pessoa. Faça-nos compreender, meu Deus, a tua palavra e ouvir a tua voz. Que a tua palavra nos transforme em nome de Jesus. Amém. Vamos lá, gente, bora pra cima. E é isso aí. Olha só. Aonde que fala sobre os ministérios? Em que versículo da Bíblia fala sobre os ministérios? Para você que quer acompanhar aí, tá bom? Efésios capítulo 4, verso 11. Efésios capítulo 4, verso 11. Olha só. Vamos começar do verso 8 para ficar melhor. Efésios 4:8 diz assim, ó: Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Quem que deu dons aos homens? Jesus Cristo. Qual foi o principal dom que ele nos deu? A salvação. A salvação é um dom. Lembra que eu falei dos dons interiores na primeira live? Dons interiores e dons exteriores. Qual é a diferença? Então, a salvação, a vida eterna é um dom é um dom interior. Então você que crê que Jesus Cristo é o seu Salvador, bom dia Luciano Nascimento, a paz do Senhor. Você que crê que Jesus Cristo é o seu Salvador, você tem o dom da salvação. Ele te concedeu esse dom, porque a salvação é pela graça e é um dom de Deus. O que é um dom? É um presente. É um presente gratuito que ele te dá. Ok? Então, aqui usa-se a palavra dons, né? Porque são vários. Mas hoje a gente vai estar falando dos ministérios. Vamos lá para o verso 11. Efésios 4:11. E ele mesmo deu uns para apóstolos, olha só, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, que aqui no caso são mestres, certo? Em outras versões falam mestre, tá? Talvez a sua Bíblia esteja assim. Então, são 5 ministérios
apóstolo, ministério apostólico, profético, evangelístico, pastoral e mestre de ensino, ok? Muita gente tem essa dúvida, será que existe apóstolo nos dias de hoje? Porque tem pessoas, não sei se você já ouviu, que falam o seguinte, que apóstolo era só os 12 da Bíblia, porque não sei de onde é que eles tiraram isso, né? Mas na realidade, não é só os 12. O apóstolo Paulo era o quê? Não contava? É isso? E eu te digo uma coisa, o apóstolo é mais bíblico do que pastor. Mais bíblico em que sentido? Eu falo o seguinte, que você vai ver mais exemplos de apóstolo trabalhando no Novo Testamento do que pastores. Mostre-me um versículo que fala, e os pastores estão cuidando de uma determinada igreja. Você se vê mais a figura dos apóstolos. Não que os pastores não existam, não é isso não, tá, gente? Mas o que significa o apóstolo? Apóstolo é aquele que é enviado para plantar a igreja. No caso seria um missionário, vamos se dizer assim, entendeu? Ele é enviado para colocar bases na igreja, certo? Então, essa conversa fiada de que falam que não existe apóstolo no dia de hoje, isso é conversa de gente que não lê Bíblia, tá? Porque existe sim, faz parte dos 5 ministérios. E cada um deles são importantes, tá? Não é que um é melhor que o outro, não. Por que Cristo deu esses dons, esses ministérios? Para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo, da igreja, que são as pessoas, ok? Estão pegando aí? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Estão conseguindo me ouvir bem aí? Então a igreja não nasce sem um ministério apostólico. E outra, ela não cresce sem um ministério profético. A igreja não nasce sem um ministério apostólico e ela não cresce, ela não expande sem os profetas. Por que você acha que a Assembleia de Deus, por exemplo, cresceu de forma extraordinária? São, digamos assim, os maiores. Onde você vai, em qualquer cidade, tem uma Assembleia de Deus. Mas qual o segredo de todo esse crescimento? Por causa dos profetas. Consegue compreender? Tem muitos profetas lá. Então, os profetas, eles profetizam o crescimento da igreja. Através do dom que o próprio Deus concedeu a eles. Tá? Então, é muito importante cada um desses ministérios, cada um desses dons tem a sua função. Certo? Estão pegando aí? Então, vamos lá. Vamos continuar aqui. Vamos continuar. Qual foi o primeiro ministro de Deus? Vocês sabem qual foi? Quem foi o primeiro ministro de Deus? O primeiro ministro de Deus foi Lúcifer. Ezequiel 28, 13 e 14. Ele era um ministro de Deus. Ele ministrava, ele governava a terra, que era o primeiro Éden, para quem não sabe. Olha só o que diz Ezequiel. Vamos lá em Ezequiel, vou te mostrar, está a Bíblia aqui. Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28, verso 13. Diz assim, ó: estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda a pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que fostes criado, foram preparados. Tu eras o querubim ungido para cobrir, e te estabeleci no monte de Deus. No monte de Deus estava, no meio das pedras afogueadas andava. O que significa isso? Ele era um ministro aqui na terra. Ele era como se fosse um governador aqui na terra. Ah, não era no céu, não? Gente,
tem pessoas que têm essa mentalidade ainda de que anjo mora só no céu. Nós temos 3 dimensões, o terceiro céu, o segundo céu e o primeiro. Lúcifer não morava no céu. Tem muitos anjos que não habitam lá. Você quer uma prova disso? Quando Lúcifer, ele colocou em seu coração, olha só, vou mostrar isso aqui na Bíblia para você. Está lá em Isaías 14:11. Isaías 14:11. Não, 14:12. Como caíste desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como fostes cortada por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Peraí, se ele mora no céu, como é que ele vai subir? Me explica essa daí. Que é Bíblia, gente, não é achismo não, tá? Ah, eu acho que foi assim, que ele morava... Tem gente que tem esse negócio, ele morava lá no céu. Ué, então não precisava subir, por que ele falou, subirei ao céu acima das estrelas de Deus? Porque ele não morava lá. Ele era um governador aqui na terra, no primeiro Éden. Por isso que fala, no Éden estava, jardim de Deus. Existia outra terra antes da de Adão. Inclusive por isso que tem os fósseis dos dinossauros. Não foi no período de Adão, foi antes disso. Por exemplo, se você for ler Gênesis capítulo 1, fala assim, no princípio criou Deus os céus e a terra, certo? E aí depois vai, tá tudo criado. Aí diz, e a terra estava sem forma e vazia. Aí Isaías fala que Deus não criou a terra assim? Deus criou para ser habitada? Mas por que estava um caos no versículo 2 em diante, de Gênesis 1? Porque aconteceu a rebelião de Lúcifer. Estão conseguindo entender? Então, nenhum ministro de Deus, a queda do ministro, de todo ministro de Deus, é o orgulho, é a soberba, é a vitimização, é permitir que esse sentimento governe o coração. É daí que precede toda a ruína, o orgulho. Por isso que todo o ministério, quando eu vou exercer o ministério, é necessária a humildade, porque era assim que Jesus exercia o seu ministério. Nós temos que tomar como modelo não Lúcifer. Nós temos que tomar como modelo não o mundo. Nós temos que tomar como modelo a Cristo. Estão conseguindo entender, sim ou não? Temos que tomar como modelo, se você quiser anotar, a Cristo para o ministério. Amém? Lúcifer foi o primeiro ministro de Deus. Ele foi um exemplo a não ser seguido, Lúcifer. A Bíblia fala dele para que nós não venhamos seguir o mesmo caminho que ele. Porque você sabe o final dele, né? Outra coisa muito importante em relação ao ministério que Deus ele te dá. Não se preocupe em se apressar, sabe? Ter pressa para exercer o ministério. Não tenha pressa. Como diz aquele ditado, a pressa é inimigo da perfeição, né? Já ouviu falar? Vocês estão conseguindo pegar aí, gente? Vai curtindo essa live aí. Comenta aí para me ver que vocês estão tão alerta. Olha só. Muita gente que tem pressa em exercer o ministério, eu quero logo ser pastor, eu quero logo fazer isso, eu quero logo fazer aquilo e tudo mais, acaba não ouvindo a voz de Deus. Primeira coisa, antes de você ser chamado para fazer alguma coisa para Deus, você é chamado para estar com Deus. Não tenha pressa. Eu vou te mostrar na Bíblia isso. Bom dia, Fabrício, tudo bom? Deus abençoe sua vida. Deus abençoe sua vida, homem de Deus. Lucas capítulo 10, verso 38. Olha só o que diz. E aconteceu que indo eles de caminho,
entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, o recebeu em sua casa. E tinha esta uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Olha só, primeiro passo, assentar aos pés de Jesus e ouvir a palavra de Jesus. Tem gente que não quer ouvir a vontade de Deus. Tem gente que não quer ouvir o que Deus quer para ela. Ela simplesmente só quer. Eu quero isso. Eu quero ser não sei o que na igreja. Eu quero ser não sei o que. Gente que não ouve a voz de Deus, gente que não ouve a vontade de Deus, trabalha sem propósito. Ok? Primeira coisa que um ministro, uma pessoa que é chamada, uma pessoa que tem um chamado de Deus, que tem um ministério, ela tem que primeiro ouvir a vontade de Deus, ouvir a voz de Deus. Bom dia, Sandra. A paz do Senhor, tudo bem? Presta atenção. Por que você acha que tem muitas pessoas que saem abrindo igreja aí? Sai abrindo, simplesmente porque, vou abrir a igreja aqui. Né? Deus mandou fazer. Aí que tá, a igreja não abre que nem empresa não, gente. Eu sei que igreja tem CNPJ, mas igreja não se abre, igreja nasce. As pessoas precisam ter essa visão, aprender isso. E não tratar a igreja como empresa. Empresa você abre, qualquer uma. Abre um aqui, outro acolá. Agora a igreja nasce do coração de Deus, da vontade de Deus, e é transmitida ao homem que Deus escolheu. A pessoa que Deus escolheu. Tem muitos trabalhadores trabalhando sem propósito. Abre uma igreja aqui, outra acolá, sem a vontade de Deus. Estão pegando? Beleza, vai ser bênção. Deus pode usar. Mas imagina a pessoa chegando no tribunal de Cristo e Jesus olhando para ele falando, não te conheço não. Mas Senhor, em teu nome eu expulsei demônio, em teu nome eu profetizei e aconteceu, em teu nome fiz milagres. Jesus, eu não conheço vocês. Tradução, eu não vos reconheço como vencedores. Porque os vencedores, existem dois tipos de cristãos, os vencedores e os derrotados. Os derrotados serão disciplinados, os vencedores serão recompensados. Os vencedores não fazem aquilo que quer, os vencedores fazem aquilo que Deus quer. Os vencedores não seguem a sua própria vontade, os vencedores seguem a vontade de Deus. Os passos que eles dão é segundo a vontade de Deus, não é segundo o seu querer. Estão entendendo? Então olha só, Maria, ela se assentou também, tinha outras pessoas ouvindo Jesus. Por isso que a palavra usa também. Marta, porém, andava distraída em muitos serviços. E aproximando-se, disse, Senhor, não se te dá de que minha irmã me deixe servir só. Dize-lhe que me ajude. Presta atenção, olha só isso aqui, ó. Gente, o que ela estava fazendo de mal? Eu não estou dizendo que Marta é uma pessoa ruim. Ela é uma cristã bem intencionada. Só que não adianta nada você ser bem intencionado nas coisas de Deus e não fazer de acordo como Ele quer. Entende? Boa intenção não gera galardão, não vai te dar coroa. Mas fazer a vontade de Deus, sim. Ela estava ocupada com muitos serviços, mas ela estava servindo Jesus, ela estava fazendo para Jesus, só que sem Jesus. Tem muita gente dentro das igrejas que fazem para Jesus, mas sem Jesus. Estão pegando, gente, isso? Veja como que é mais complexo do que a gente imagina. Então, olha o que Jesus fala para ela. E respondeu Jesus, disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Que uma só é necessária? Ouvir primeiro a palavra de Deus antes de fazer alguma coisa. Tem gente que já sai fazendo, achando que é aquilo que Deus quer para ela. Não saia fazendo aquilo que você acha que Deus quer de você.
Primeiro aprenda a ouvir. Primeiro tenha intimidade com Deus. Primeiro procure saber qual é a vontade de Deus para a sua vida, para depois você fazer. Porque quando você faz de acordo com a vontade de Deus, depois de ter ouvido a vontade de Deus, você não serve a Deus sozinho. Você serve a Deus com Deus. Por isso que aquele pessoal lá que chega no tribunal de Cristo, lá em Mateus, como diz, fala assim, ó: teu nome profetizamos, em teu nome fizemos milagre. Ó, só crente bom, hein? Crente que expulsa demônio, crente que... Só aqueles crentes que você olha assim e fala: rapaz, esses aí são espirituais, esses aí são diferenciados. Olha só o nível deles. Mas serviram Jesus, mas sem Jesus. De nada adianta que ele esteja na tua vida. Quando você for pregar, que o Espírito Santo seja a tua base, Senhor. Você se prepara, obviamente, claro, mas não confie na tua capacidade intelectual, na tua inteligência. Confia no Espírito de Deus que há em você. Ok? Versículo 42. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Ou seja, Marta, você anda ocupada e ansiosa com muita coisa, achando que é isso que você está fazendo, coisa que você acha que é o que eu quero. Mas a vontade de Jesus para Marta é que ela ficasse ali ouvindo a palavra. Porque fazer a vontade de Deus é muito melhor do que você servir sem Ele, fazer as coisas sem propósito. Tem muita gente assim, que faz, mas sem propósito. Tem gente que quer pregar, mas não foi chamado para isso. Estão pegando, gente? Ela estava distraída com muitas coisas, mas esqueceu de estar com Jesus. Então, primeira coisa, não tenha pressa para fazer qualquer coisa para Deus no ministério. Não tenha pressa. Primeiro, esteja com Ele. Primeiro, se preocupe em ter intimidade com Ele, em conhecer Ele, em conhecer qual é a vontade dEle para a sua vida, para depois você fazer. Porque o que te capacita não é a tua capacidade, o que te capacita é o Espírito Santo. É Ele que te prepara, é Ele que te condiciona, é Ele que te leva a fazer aquilo que agrada a Deus. Amém? Não é sobre o muito fazer, mas fazer com propósito. O ministro de verdade é aquele que descobriu a vontade do Senhor. Tenho que sentar primeiro para aprender, e então eu faço algo, mas agora com Deus e no propósito dele, dentro do propósito dele. Uau! Ter relacionamento com Deus primeiro, estar com Deus primeiro para depois não fazer sem Ele. Então tem como você se distrair servindo a Deus. Tem muita gente que serve a Deus sem Deus. Entendeu? Então Jesus nos chama primeiro para estar com Ele e depois nos envia. Abra sua Bíblia em Marcos 3:14. Vou te mostrar, estou provando na Bíblia aqui, vou mostrar na Bíblia para você. Olha só. Marcos 3, verso 14, diz assim, ó: e nomeou 12 para que estivessem com ele e os mandasse a pregar. Presta atenção. Olha só. Olha como que a palavra diz. Não leia rápido não, leia com calma, para você entender. E nomeou 12 para que estivessem com ele. Então o primeiro passo é o quê? É estar com Jesus. E os mandasse a pregar. Então Jesus primeiramente chama os 12 para estar com ele. Depois Jesus envia para pregar. Meu Deus. Pegou esse código aí, crente?
Hã? Olha só, gente. Então, primeiro Jesus chama você para estar com Ele, para ter relacionamento, porque isso é que é o mais importante para Ele. Jesus não quer que você faça as coisas distraído, sem olhar para Ele. Jesus quer fazer junto com você. E isso é servir a Deus no espírito e não na carne. O que é servir a Deus na carne? Tem gente que acha que servir a Deus na carne é estar em pecado, por exemplo. É cometer algum pecado. O servir a Deus na carne também é quando a pessoa confia em si mesma. Vamos supor, uma pessoa que vai pregar a palavra e ela confia na sua inteligência. Eu estudei, eu fiz faculdade de teologia, então esse povo vai... Eu vou trazer uma palavra aqui que esse povo vai chorar, Esse povo aqui, ele está servindo a Deus na carne. Por quê? Porque ele está confiando mais na capacidade intelectual dele do que na revelação do Espírito Santo de Deus. É por isso que muita gente não será transformada. Pode até se emocionar, pode até se alegrar, pode até pular, rodar, mas não vai haver transformação se a pessoa não serve a Deus no Espírito. Servir a Deus no Espírito é: Senhor, eu me dediquei, mas de nada vale se a tua presença não estiver. Todas as vezes que eu vou fazer uma live ou pregar, eu falo: Senhor, eu peço que o teu Espírito guie as minhas palavras. Porque se não for a tua presença, meu Deus, de nada vale, eu vou ficar falando em vão. Mas se a tua presença estiver comigo, haverá transformação, haverá cura, haverá mudança. Somente o Espírito é que pode transformar a nossa vida. Somente o Espírito de Deus pode transformar a sua vida. Somente a presença de Deus pode tirar você de uma situação terrível, te levantar, te transformar. Tem gente que acha que é impossível sair de certa situação. Ai, minha situação é difícil, a minha situação é complicada. Eu sou um pecador miserável. É porque você não sabe o poder da palavra de Deus, que quando ela entra, ela gera transformação. Maior não é o seu pecado. Maior que o seu pecado tem a palavra de Deus, que quando ela é lançada, gera transformação. Jesus venceu a morte e o pecado. Então o pecado não é maior do que Jesus. A morte não é maior do que Jesus. E se você hoje acha que a morte habita na tua casa, entenda que maior que ela é Jesus Cristo. E se você clamar por Ele e falar: Jesus, entra na minha casa, Senhor. Transforma a minha família. Transforma a minha vida. Senhor, arranca toda morte, toda doença. Derrama o teu Espírito neste lugar. Chama por Ele. Invoca o nome dEle na sua casa. Faz da sua casa um altar de adoração. Amém? Deixa a porta aberta para Jesus. Fala: Jesus, está aberta aqui para o Senhor. Pode entrar. Entra, Senhor. Faz morada. Não sai daqui, não. É muito importante a gente saber disso, pessoal, para a gente não viver sem propósito, para a gente não trabalhar sem propósito. Amém? E como que se consagra um ministro? Com a imposição de mãos. Ok? Por isso que fala assim, ó: não imponha as mãos precipitadamente. Tem gente que pensa que é para oração. Tem gente que fala: não deixa ninguém colocar a mão na cabeça da pessoa. Não, negativo. Ali quando fala sobre não impor as mãos precipitadamente, não está falando sobre oração, está falando sobre ministério. Porque você levanta o ministro por meio da imposição de mãos. E é uma doutrina que se perdeu dentro das igrejas, né? Aí eles pegam o óleo e derramam na cabeça. O óleo é o símbolo do Espírito Santo, o azeite é o símbolo do Espírito Santo, sim.
Mas no Novo Testamento, biblicamente falando, no Novo Testamento, os ministros são consagrados ao Senhor por meio da imposição de mãos. Tá? A nossa fé, ela tem 6 rudimentos. Vocês sabiam disso? Todo cristão deve saber disso, pessoal. Todo cristão. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Se você não sabe, eu vou mostrar para você aqui na Bíblia, tá? O cristão que não saber disso aqui não sabe de mais nada, porque isso aqui é o princípio básico da nossa fé, tá? Se você outrora não sabia, vai saber agora que eu vou mostrar para você. Você não vai viver perdido aí. E o apóstolo Paulo falou que isso aqui é o princípio básico, tá? Pelo menos ser crente. Hebreus capítulo 6, vamos lá. Pega a sua Bíblia, Hebreus 6. São 6 rudimentos. 6 rudimentos da fé. Que tem relação com a tenda de Moisés. Porque são 6 utensílios na tenda, lembra? Que quando se entra no átrio ali, tem o altar de holocausto, tem a bacia de bronze, representando o batismo nas águas, o altar de holocausto representando a morte de Jesus. E quando se entra no átrio, quando se entra no santuário, à direita existe uma mesa com os pães. Estão pegando? À esquerda tem um candelabro, representando o Espírito Santo. Mais à frente tem o altar do incenso. E no outro cômodo, chamado Santo dos Santos ou Santíssimo Lugar, existe a Arca da Aliança. Então são 6, tem relação, esses 6 rudimentos da fé tem relação com a tenda de Moisés. Olha só, Hebreus 6 fala dos 6 rudimentos da fé. Todo cristão deve saber disso, porque isso aqui é o ABC da fé. Isso aqui é o ABC da fé. Um cristão que não sabe isso daqui, não sabe defender sua fé. É engraçado que justamente os que menos sabem é os que mais querem ensinar. Já notou isso daí? Vamos lá. 6 rudimentos da fé. Hebreus capítulo 6. Por isso, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas. Opa, primeiro rudimento é o quê? Arrependimento de obras mortas. É tudo o que eu fiz antes de Cristo. São obras mortas, porque eu estava morto. Então, Jesus não vai considerar isso, a sua vida sem Cristo. Então, tudo que você fez lá, tudo que você fez no passado, não tendo Cristo, não será levado em consideração no tribunal de Cristo. Mas sim, a tua vida a partir do momento em que você aceita Jesus. Os teus erros, a partir do momento que você aceita Jesus, serão levados em consideração no tribunal de Cristo. Porém, o que você fez antes de Cristo, não. Ele lança no mar do esquecimento. Vamos ler devagar pra gente entender, calma. Tem gente que já quer chegar, bora ler. Calma. A gente tem que entender, vamos falar do primeiro. Primeiro é arrependimento de obras mortas. Primeiro rudimento da nossa fé. E Deus, ele leva tão a sério isso, que lá em Gênesis 22, olha o que ele fala. Não. Talvez você fique se culpando pelo que você fez no passado. Ai, meu Deus, eu não conhecia Cristo, eu fiz isso e tudo mais. E você fica sabe, você não se perdoou ainda. Você chegar para Deus, o que você está falando? Porque ele lança no mar do esquecimento. Ele leva em consideração. Gente, presta atenção. Deus, ele leva isso tão a sério, mas tão a sério, que olha só. E aconteceu, Gênesis 22, e aconteceu, não precisa abrir não, pode deixar aí em Hebreus.
E aconteceu que depois dessas coisas, que provou Deus a Abraão, e disse a Abraão, e ele disse, eis-me aqui, e disse, toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Presta atenção, Abraão tinha só Isaque, gente. E o filho que ele teve com Agar? Ismael. Não conta, não? Tinha esse filho, não tinha Ismael? Sim ou não? Não, mas pera aí, mas Deus tá falando que Isaac é o único filho dele. Deus tá mentindo? Não, gente, Deus não tá mentindo. Sabe o que é isso? Quando ele teve Ismael, o nome dele era Abrão. Quando ele tem Isaque, o nome dele já tinha sido mudado para Abraão. Então Deus não considera o teu passado. Você é nova criatura. Ele não fica lembrando do teu passado. Meu Deus. Quem fica lembrando do seu passado é você, mas Deus não. Sua vida antes de Cristo, Deus não leva em consideração isso não. Deus chega para Abraão, tá aí, gente. Gênesis 22. Pega teu filho, teu único filho. Ele tinha outro filho. Mas na cabeça de Deus, esse Abraão, esse novo homem, só tinha um. Meu Deus, pegou? Sim ou não? Meu Deus. Forte, hein? Vou voltar aqui em Hebreus. Tá vendo, gente? Olha só. Então, o primeiro rudimento da nossa fé é arrependimento de obras mortas, certo? E vamos lá para o segundo. E de fé em Deus. Esse é o segundo rudimento. Quando você crê em Jesus, você crê naquele que o enviou. Por isso Jesus fala assim, ó, quem crê em mim, crê naquele que enviou. Ó, vamos lá. Esse é primeiro, arrependimento de obras mortas. Segundo, a fé em Deus. Segundo rudimento. Terceiro rudimento, a doutrina dos batismos. Existe a doutrina dos batismos. Não está falando a doutrina do batismo. É doutrina dos batismos. No plural, porque é mais de um batismo. Existe o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo e o batismo com fogo. Teve um tempo que eu estava ensinando isso na internet, o cara falou, você é doido, você não sabe o que está falando, isso é heresia, que não sei o quê. Eu falei, existe batismo com fogo e está na Bíblia. O problema é que as pessoas não leem Bíblia. E quem lê Bíblia parece que se torna herege. A ignorância e a soberba das pessoas são tão grandes. Quanto menos você lê Bíblia, mais ignorante você é. Mais você acha que você sabe. Você tem que entender uma coisa. A maioria dos cristãos não lê Bíblia. Só repete aquilo que os pastores falam. Vocês acham que quantos, depois do culto, pega a Bíblia e fala, bora ver mesmo se aquilo que o pastor falou tá na Bíblia aqui. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Bora ver se tá alinhado mesmo com o texto. Seja um bereano, os judeus de Bereia, eles eram mais nobres do que os das outras regiões. Por quê? Porque enquanto os camaradas estavam pregando, eles estavam aqui, ó, conferindo. Tá. Tivesse errado, opa, isso aqui não tá alinhado não. Entendeu? Seja assim também. Tem gente que escuta tanta coisa na internet, mas não vê se tá na Bíblia. E simplesmente sai compartilhando. Não, achei bonitinho. Olha, essa pessoa falou de Deus.
Não tem nenhuma base bíblica. Mas é porque a pessoa achou legal, aí sai repetindo. Meu Deus do céu, gente. Doutrina dos batismos, são 3. Batismo nas águas, batismo no Espírito Santo e batismo com fogo. O Batista falou assim, ó: eu hoje vos batizo com água, mas virá um maior do que eu, que os batizará com o Espírito e com fogo. Opa, tá escrito isso na Bíblia? Tá escrito. O batismo com fogo. Talvez você foi batizado nas águas, batizado com o Espírito Santo, mas o próximo passo é ser batizado com fogo. O que seria esse batismo com fogo? São as provações que você passa na fé. Essas provações servem para te amadurecer. Jesus não quer que você fique o tempo todo como um menino na fé, ainda nos primeiros rudimentos. O apóstolo Paulo chama atenção para essa igreja, porque essa igreja era assim, ainda estava nos primeiros rudimentos. E a igreja de hoje? Essa igreja que está melhor do que a de hoje, porque pelo menos sabe dos primeiros rudimentos. A de hoje, pelo amor de Deus, tem gente que nem sabe disso. A maioria não sabe. Você já está sabendo. Doutrina dos batismos, 3º rudimento. 4º rudimento, vamos lá. Verso 2, Hebreus 6:2. E da imposição das mãos. Foi-se uma doutrina, é uma doutrina que se perdeu nos dias de hoje. Diz que deveria voltar a imposição de mãos na igreja. Ok? Esse é o 4º rudimento, a imposição de mãos. O 5º, da ressurreição dos mortos. 5º rudimento. Ressurreição dos mortos. Você sabia que você vai ressuscitar? Como Jesus Cristo ressuscitou, você vai ressuscitar em um corpo diferente. Você vai ressuscitar não mais nesse corpo carnal. Esse corpo carnal que nós estamos, ele é temporário. Esse corpo carnal, você tem que entender uma coisa, ele luta contra o espírito. Ele é uma natureza caída. Entende? Por isso que a caminhada cristã é uma luta diária de matar o seu eu, de matar a vontade da carne. Porque ela se opõe à vontade do espírito. A carne se opõe à vontade de Deus. Por isso que tem muita gente que quando... Tem gente que é o seguinte, quando se afasta dos caminhos do Senhor, fala assim, ó: ah, eu não tenho força para voltar. Conversa fiada. Negócio de não tem força para você, não precisa de força. Você precisa só de humildade. O que esse povo está precisando é humildade para voltar para Deus e entender que sem Deus eles não conseguem viver. Como é que o filho pródigo voltou? Precisar de força? Não, ele caiu em si. Ele entendeu. O que eu estou fazendo aqui? Que não é meu lugar, não. Não é força. Porque me diz uma coisa, que dia que você acorda de madrugada para orar? Que a tua carne fala assim, nossa, eita, que disposição para orar. Ah, me diga. Que dia que o teu corpo quer ler a Bíblia? Ai, nunca. Quem quer isso é o Espírito Santo que habita em você. Mas a carne não. Você coloca o seu despertador para orar de madrugada, a sua carne, o que você está fazendo? Bora voltar para dormir. Dá licença, ó, horário, né? Meu amigo, se a gente depender de força para buscar Deus, a gente não busca Deus nunca. Porque tem dia que a gente chega na presença de Deus sem força. Tem dia que a gente não consegue nem falar direito. Só chora. Então como é que esse povo fica com essa desculpa? Isso é desculpa de gente que não entende, pessoal. Ai, não tenho força para voltar. Que força? É humildade.
Muitas das vezes a pessoa está com vergonha do que os outros irmãos vão pensar. Porque o povo para julgar é crente em igreja. É ou não é? Todo mundo está errado, menos ela. A pessoa nunca se enxerga. Meu Deus, vamos lá. Então, quando nós ressuscitarmos, nós vamos ressuscitar em um corpo glorificado, em um corpo que não se opõe mais à vontade de Deus, mas é um corpo preparado por Deus. Não um corpo caído que a gente está. Nós vamos ressuscitar como Cristo ressuscitou. Ok? E do juízo eterno. Sexto rudimento. Vida eterna ou condenação eterna. Mas, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Quem crê no Filho não é julgado. Quem não crê já está julgado. Espera aí. Muitos não entenderam esse versículo, certo? Porque, para analisar, olha o que o versículo diz. Quem crê em Jesus Cristo não será julgado. Mas espera aí. Mas por que vai ter o tribunal de Cristo? Por que a igreja... E outra, por que o julgamento vai começar com a igreja e depois com os ímpios? Por que a igreja vai ressuscitar primeiro que os ímpios? Por isso que Apocalipse fala, né? Bem-aventurado aquele que faz parte da primeira ressurreição. Sabe por quê? Porque a segunda é dos ímpios. E a dos ímpios, eles ressuscitam. Não é para ser salvo, não. É para ir para o inferno, é para ir para o lago de fogo, já direto. Por isso que o juízo final do trono branco é só para ímpio. Não tem crente lá, gente. A igreja será julgada primeiro. Lá em Apocalipse, no finalzinho, quando tem aquele tribunal lá, é o tribunal para os ímpios. Para quem não crê em Jesus. Para quem não está salvo. Mas por que fala em João que quem crê em Jesus não será julgado? O que a palavra está querendo dizer é: não será julgado junto com os ímpios. Não será julgado no tribunal dos ímpios. Porque o tribunal dos ímpios é só para ser condenado. Por quê? Quando você crê em Jesus, você não será julgado nesse tribunal. Porque você está salvo. Você será julgado no tribunal de Cristo. E não é para ser salvo. Você já foi. Mas por que acontece o tribunal de Cristo para a igreja? Não é se um cristão vai para o inferno ou outro, não. Ali é se um vai receber disciplina pelas coisas que fez errado ou se vai receber galardão pelas coisas que fez certo. Estão pegando? Isso aqui fica mais claro para quem já me ouviu falando sobre salvação. Para quem não ouviu, fica mais difícil. Mas peraí, a gente já está salvo? Fica meio sem entender, né? Mas vamos lá, vamos continuar aqui. Então são 6 rudimentos da fé. Você tem que saber disso. Todo cristão tem que saber disso. Ok? O apóstolo Paulo está falando o seguinte. Ei, vocês ainda estão nos primeiros rudimentos da fé. Vocês estão lançando esses alicerces ainda para os cristãos da igreja. Vocês estão falando ainda de arrependimento de obras mortas. Vamos crescer. Não que essas coisas não são importantes. São importantes para aqueles que não são crentes. Mas para aqueles que são crentes, já passaram disso daí. Agora deve crescer na palavra. Amadurecer na palavra. Não ser como a igreja de Corinto, que o apóstolo Paulo falou, vocês são carnais. Eu queria falar com vocês coisas mais profundas da palavra de Deus. Mas vocês são meninos na fé ainda. Eu tenho que ficar falando coisa muito superficial. Eu queria falar coisas mais profundas. Então, nosso objetivo não é ficar como a gente está, não, gente. Tem gente que vai viver 20 anos, a mesma vidinha. Desculpa, perdão, a mesma vidinha, sabe? Vou pra igreja todo domingo. Aquela mesma repetição.
Aquela mesma coisa. Não muda nada. A pessoa não aprende nada. A pessoa não cresce em nada. A pessoa não busca mais de Deus. A pessoa não tem uma experiência nova com Deus. Só vive num relacionamento religioso e raso. Mergulha. Nós temos que buscar mais, se aprofundar na palavra de Deus. Amém? Então esses são os 6 rudimentos da fé. Hebreus 6. Depois você lê de novo isso. Lê de novo até você aprender. Isso aqui é o básico da fé. É o ABC. É o A e o U. Tá bom? Então, gente, só existe outra coisa. Só existe um ministério que a Bíblia chama, digamos assim, de ministério em 1 Coríntios 12. 1 Coríntios 12, verso 28. Tem esses 5, certo? Mas tem outro ministério que a Bíblia cita, da qual todos podem ser. Nem todo mundo pode ser um apóstolo, nem todo mundo é um profeta, nem todo mundo é um evangelista, nem pastor e nem mestre. Mas todos podem ser esse ministério que a Bíblia vai falar aqui. Vamos lá, 1 Coríntios capítulo 12, verso 28. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, e em terceiro lugar doutores, depois milagres, depois dons de cura, socorros, governos, variedade de língua. Olha só. Por que fala primeiramente apóstolos? É porque os apóstolos colocaram os primeiros rudimentos. Colocou o alicerce. Estão pegando aí ou não? Os apóstolos, os profetas, os mestres, lançaram o alicerce, que é Cristo. E agora os outros edificam sobre esse alicerce que é Cristo. E a Bíblia fala que não se deve lançar outro alicerce da qual não seja Cristo. Estão entendendo aí? Olha só. Versículo 29. Porventura, olha só. Vamos contar. Apóstolo, né? Profeta, doutores, milagres, dons de curar, socorros, governos, grava essa palavra, governos, variedade de línguas. Existe o dom de línguas também, tá? Sei que o pessoal pensa que isso não é bíblico, mas é bíblico sim, tá bom? É bíblico sim. Mas o de Atos 2 não fala que eles falaram língua de nações, aqui dali não era dom de línguas. Que dali não eram línguas estranhas, que dali não eram línguas espirituais, que dali eram línguas de nações. Lá em Atos 2, realmente é isso mesmo. Ali Deus quebra a maldição da Torre de Babel. Porque como eles precisavam anunciar a palavra de Deus a todo mundo, eles tinham que aprender outras línguas. Entendeu? Mas naquela época, aprender que outra língua era quase que sobre-humano, praticamente quase impossível, porque existia uma maldição que Deus lançou na Torre de Babel, entende? Ali é quebrada essa maldição. Então hoje, se te colocar nos Estados Unidos, daqui 6 meses você já está falando. Entendeu? Realmente ali não era um dom de espirituais. Mas em outros versículos, o apóstolo Paulo fala assim, ó, eu falo em línguas mais do que vocês. Línguas estranhas, o apóstolo Paulo fala que quem fala em línguas, fala em mistério e só Deus entende. Pegou? Mas tem esse dom, tá, pessoal? Faz parte dos 9 dons do Espírito, os 9 dons exteriores que eu já mostrei aqui pra vocês. Tá bom? Porque tem gente que tem preconceito com isso. Vamos lá. Versículo 29. Porventura são todos apóstolos? São todos profetas? São todos doutores? Não. São todos operadores de milagres? Não. Tem todos os dons de curar? Não. Falam todos
diversas línguas? Não. Interpretam todos? Está fazendo a pergunta. Mas não faz a pergunta de são todos governos. Sabe por quê? Porque todos podem ser. O que são esse governo, esse ministério de governo? A palavra governo, na Bíblia Strong, quem tem ela no celular, se clicar na palavra governo, fala de administrador. E ali é administrador de riqueza, de recurso, fala de oferta. Nem todo mundo pode ser um apóstolo, nem todo mundo pode ser um profeta, nem todo mundo pode ser um pastor, um mestre ou um evangelista, mas todos podem ofertar. Ofertar é um ministério. Vou ver se ele está acreditando. Tá bom, vou mostrar na Bíblia aqui. 2 Coríntios 9, vamos lá. Vamos lá, 2 Coríntios 9. Olha só o que diz. 2 Coríntios, capítulo 9. Verso de número 10. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Aqui ele está falando de oferta, pessoal. Claramente, o contexto dessa mensagem aqui é oferta, tá? Ora, aquele que dá semente ao que semeia, também vos dê pão para comer, e multiplique a vossa sementeira, e aumente os frutos da vossa justiça. Opa! Frutos da vossa justiça, presta atenção. Para que em tudo enriqueçais para toda a beneficência, a qual faz que por nós se deem graças a Deus. Porque, olha só o versículo 12, porque a administração, deste serviço, em outras versões, deste ministério, é um ministério de governo, que é administração. Você tem como você servir a Deus ofertando também. Quando você oferta em um lugar da qual Deus está se manifestando, da qual Deus está fazendo alguma coisa ali, quando você oferta, você está também exercendo um ministério de governo, um ministério de administrador, como diz a palavra. Olha só, porque a administração desse serviço, desse ministério, não só supre a necessidade dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus. Ou seja, quando a igreja de Cristo está evangelizando, está, permitindo que Deus use eles, e a pessoa oferta naquele lugar, e a igreja ajuda os necessitados vão dar graças a Deus, porque você ofertou. Por isso que Deus não tem problema de você ser rico não, gente. Para com isso. Tire isso da sua cabeça. Deus quer colocar riquezas na tua mão. Recursos na tua mão. Porque quando você oferta, pessoas dão graças a Deus que você é rico. As pessoas têm que dar graças a Deus porque você é rico. Por quê? Porque você, de alguma forma, supriu a necessidade daquela pessoa. E aquela pessoa vai estar orando por você. Vai dar graças a Deus pela tua vida. O que Deus não quer é que o seu dinheiro seja o seu Deus. Que te controle. A ponto de você colocar ele em primeiro lugar. E não as coisas de Deus. Estão pegando aí? Porque a administração desse serviço não só supre a necessidade dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus, visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão que confessas quando o Evangelho de Cristo e pela liberalidade de vossos dons para com eles e para com todos, e pela sua oração por vós, tendo de vós saudades por causa da excelente graça de Deus, que em vós há. Eu vou ler aqui na versão NTLH para você entender melhor o que o apóstolo Paulo está falando aqui, gente.
Presta atenção. 2 Coríntios capítulo 9. 2 Coríntios capítulo 9. Já estou terminando, gente. 9. Olha só o que diz. Vamos lá. Versículo 10. E Deus, olha só como que está na versão atualizada aqui. E Deus que dá semente para semear e pão para comer, também dará a vocês todas as sementes que vocês precisam. Ele fará com que elas cresçam e deem uma grande colheita como resultado da generosidade de vocês. A pessoa, ela tem que fazer com generosidade. Ele fará com que vocês estejam sempre ricos para que possam dar com generosidade. Quem está falando isso aqui é o apóstolo Paulo. E assim muitos agradecerão a Deus a oferta que vocês estão mandando por meio de nós. Porque isso que vocês fazem não somente ajuda o povo de Deus que está necessitado, mas também faz com que eles façam muitas orações de gratidão a Deus. Eles darão glória a Deus, pois esse serviço que vocês estão prestando, ou o ministério que vocês estão prestando, mostra a eles como vocês são dedicados ao Evangelho de Cristo, que vocês aceitam e seguem. E eles também darão glória a Deus pela oferta generosa que vocês estão dando a eles e a todos os outros. E eles orarão com muito carinho por vocês, versículo 14, por causa do imenso amor que Deus tem mostrado a vocês. Aleluia. Vocês entenderam, pessoal? Vocês pegaram? Sim ou não? Então, qual o propósito de Deus de colocar riquezas na sua mão? Porque você pode servir a Deus também com a oferta. Um exemplo disso. Quando você, vamos supor, que eu declaro isso, que em nome de Jesus, daqui um dia você vai estar ofertando carro. Vamos supor que você oferta um carro num grupo de evangelista. Os evangelistas, missionários, vão fazer missões em outros lugares, sei lá, vão levar cestas básicas para as pessoas necessitadas, vão abrir outras igrejas, sabe? Vão levar roupa para outras pessoas que estão precisando, brinquedos para as crianças, enfim, fazer uma boa obra e levar a palavra de Deus, que é o principal. Quando você oferta um carro e eles vão nesse carro, por mais que você não esteja lá, mas é como se você tivesse para Deus. Deus, ele vai te abençoar, porque você abençoou a obra dele. Você viu que Deus está operando ali. É óbvio, né, gente? Que você tem que saber também a igreja que Deus está agindo, né? Porque tem muita gente mal intencionada, obviamente. Mas o princípio é o mesmo. O princípio não muda porque as pessoas mudam. Você tem que entender isso. Porque as pessoas mudaram. Pronto, o princípio. A Bíblia está falando uma coisa. Beleza, porque o povo mudou, não vou fazer? Pelo amor de Deus, né? Princípio é princípio. Você oferta onde você vê que Deus está agindo. Ok? Quando você... Uma prova disso... Tá lá na... eu vou fazer um resumo. Eu já mostrei isso na Bíblia, obviamente. Mas como a gente tá um pouco sem tempo... Eu vou só fazer um resumo. Por que eu falo que quando você oferta... É como se você estivesse fazendo junto. É como se você estivesse evangelizando junto. É como se você estivesse lá para Deus. Lembra do bezerro de ouro? O bezerro de ouro quem fez foi Arão. Mas quem ofertou o ouro, os brincos, foi o povo. Mas quando você vai no outro lado, lá no monte, na Bíblia, lê na Bíblia, né? Olha como que Deus fala. O teu povo fez um bezerro. Uai, como é que... Peraí. Quem fez o bezerro, quem produziu o bezerro foi Arão. O povo só deu o ouro, só ofertou. Aí Deus, ele fala assim, o teu povo fez um bezerro. Mas por que Deus fala o teu povo? Porque para Deus quem oferta está fazendo junto. Pegou? Ah, meu Deus do céu, isso é forte. Para Deus quem oferta está fazendo junto. Deus vai colocar muitas riquezas para que você possa estar abençoando,
para que você possa estar ofertando aonde Deus ele está fazendo algo. Amém? Aonde Deus está se manifestando. Eu declaro que na sua vida portas vão se abrir. Em nome de Jesus. Você recebe essa palavra? É um ministério também. É um tipo de ministério. Guarde essas palavras no seu coração, tá bom? Tamo junto. Que Deus abençoe a vida de todos. Foi um prazer estar servindo você, tá? Se você quiser compartilhar essa live, fique à vontade para estar compartilhando. Eu vou colocar no YouTube, para quem está assistindo no YouTube, deixe seu comentário, o que você achou, tá? Compartilha com o máximo de pessoas que você conhecer. Para quem vai assistir no YouTube, deixe o seu like, tem um botãozinho aí de curtir, ó, deixa o seu like que é muito importante. Quando você faz isso, você está dizendo para o YouTube, ó, eu recomendo isso aqui, que mais pessoas possam ver, tá? O YouTube entende que é um conteúdo relevante e ele vai espalhar para mais pessoas. Tem tanta besteira que é espalhada por aí, gente. Por que não espalhar a palavra de Deus? Amém? Então deixe seu like aí, tamo junto. Deus abençoe, fiquem todos na paz, fiquem todos com Deus.